gente, tudo bem com vocês? Eu sou Cleide TV do blog Doses de Poesia e primeiramente peço desculpas pela iluminação, tá? Foi o único tempo que eu arrumei pra poder vir aqui gravar pra vocês. Já vou ter minha rotina de ter os 2 empregos, mas depois eu venho contar pra vocês, fazer um vlog de como tá sendo minha rotina, de ter os 2 empregos, de cuidar de casa, de dar atenção à minha filha, de estudar pra concurso, de ler livros, então assim, tá um surto geral, então o pouco tempo que eu tenho eu faço o máximo proveito, então foi o tempo que eu tive pra gravar aqui. Tô um pouquinho atrasada nesse vídeo, tá? Mas eu não queria não gravá-lo aqui pro canal, porque eu quero muito compartilhar com vocês as minhas leituras. Nesse mês de janeiro eu consegui ler um total de 12 livros, mas é aquilo, gente, não se comparem, tá? Porque eu sei que janeiro pra mim é um mês mais tranquilo, relativamente falando, porque ó, eu não tenho aulas da faculdade, eu não tenho nada pra fazer da pós, eu tô de férias no meu segundo trabalho, que eu trabalho dando aula à noite, então tô de férias, então eu sei que pra mim é um mês muito mais tranquilo, porque eu não tenho essas outras responsabilidades, então o tempo que eu teria estudando, preparando aula, dando aula, eu aproveito lendo, então por isso que eu consegui ler essa quantidade. Já em fevereiro, eu sei que vai ser uma quantidade menor de livros lidos, porque justamente a rotina já vai ter retornado, as coisas já vão ter voltado ao normal, então não se compare, tá? Mas sim pense e compare com você mesmo, então assim, janeiro eu li uma quantidade maior de livros e fevereiro não, mas por que isso aconteceu? Talvez porque você voltou à escola, talvez porque aconteceu outra situação ali, porque também fevereiro é um mês mais curto, né? Mas é isso, se compare só mesmo com o seu eu, com sua rotina, não se compare com ninguém aqui do Booktube, tá? Porque todo mundo tem uma realidade diferente. Então é isso, gente. Nesse mês eu li 12 livros, sendo 9 livros nacionais. Então, assim, quase todos os livros que eu li no mês foram livros nacionais. E desses livros nacionais, eu tive somente um favoritado. Na verdade, não livros nacionais, mas livros lidos no mês. Eu tive só um livro favoritado, que foi inclusive um audiobook que... Ai, gente, é tão doloroso e ao mesmo tempo tão belo, tão lindo a forma como ele é escrito. Mas é isso, vamos lá. O primeiro livro que eu li em janeiro foi Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, que foi pro desafio do Geekfic, que esse livro aqui tinha que ser algo relacionado a vela ou a luz, e eu escolhi esse aqui, que eu também comprei por indicação dele na Black do ano passado. E nesse livro aqui, ele vai contar ali Então esse livro aqui ele vai contar a história ali de 2 garotos que são sírios, e um deles mantém um amor pelo outro, que é um amor ali que é totalmente puro, que nunca teve nada, e eles vivem em extrema pobreza em um vilarejo ali, e onde um deles, que chama Brutus, que é o que esse cara se apaixona, ele tinha muito desejo de vir pro Brasil, porque naquela época as pessoas comentavam que o Brasil é terra de você enriquecer, é terra de você ter prosperidade. E nessa época aqui, que é na década de 30, 20 mais ou menos, muitas pessoas iam para lá com esse sonho de enriquecer, de sair daquela miséria que eles viviam. Então, Brutus tem muita vontade de ir para o Brasil, mas Yaku não, ele queria passar a vida toda dele ali naquele povoado, porque ali era onde a família estava, onde os amigos estavam, onde ele tinha sua terra e algo para fazer. Só que em determinado dia, Brutus, ele fica extremamente doente, depois ele vem a falecer. O falecimento dele é da cólera, e quando ele falece, Yaku, ele se sente totalmente desolado, achando que aquilo foi culpa dele não estar ali com o amigo, dele estar fazendo outras coisas, e o amigo dele tá passando por tudo aquilo, e aquele amor incompreendido fica dentro dele, e ela acaba achando uma passagem para o Brasil que Brutus viria. Então ele vem no lugar do Brutus, e ele passa aqui por muitas situações, e ele vai procurar... esqueci o nome, mas é tipo uma cobra que eles acreditam lá na Síria. Então ele começa a sonhar com essa cobra, depois ele vem pro Brasil e passa a sonhar. Ele passa a ir atrás desse ser mitológico, achando que aquele ser matou Brutus. Ele queria ele mesmo perguntar para esse ser o porquê daquilo, se a culpa foi dele em algum momento de isso ter ocorrido. Uma narrativa muito dolorosa, porque mostra pra gente uma face do Brasil que eu, que estudei história na escola, nos cursinhos pré-vestibulares, não tinha essa visão de que tanta gente da Síria e da Palestina vieram aqui pro Brasil também. Então é uma história totalmente profunda, uma que vai te trazer muita dor também, mas é escrito de uma maneira belíssima e é um livro muito curtinho, então assim, vale muito a pena essa leitura.
eu dei para esse livro 4 estrelas, mas foi mais por conta que eu senti falta no desenvolvimento um pouco de quem ele era antes do vilarejo. Mas sério, vale muito a pena ler esse livro. Ai, gente, é isso, eu até me emocionei aqui. O próximo livro que eu li em janeiro foi O Triste Fim, do Menino Ostra, do Tim Burton. O Tim, ele é um dos meus autores não, né? É um dos meus cineastas favoritos, um dos diretores favoritos. Eu amo todos os filmes que ele é diretor, que ele escreve. Eu sou meio que apaixonada por esse ar meio estranho que ele traz para as narrativas que ele escreve, sabe? E eu já tinha lido alguns livros dele que eu confesso que eu gostei mais do filme do que do livro em si. Um deles foi O Estranho Mundo de Jack, que é um dos meus filmes de animação favoritos, mas o livro não me despertou tanto, e aconteceu a mesma coisa nesse aqui também. Nesse livro, são contos, poemas, meio que histórias mais voltadas pro horror, só que de uma maneira bem estranha, por assim dizer, sabe? É totalmente a cara do Tim ali, com as ilustrações são muito belas, mas eu confesso que eu não daria esse livro pro meu filho ou minha filha ler. Apesar de que é voltado para literatura infanto-juvenil, eu achei o tom muito macabro para criança, sabe? Então assim, eu confesso que como criança, eu lendo na minha idade, como criança eu teria muito medo desse livro, mas eu pretendo sim ler outras obras do Tim futuramente. O terceiro livro lido esse mês foi Um Outro Nacional, de Cada 500 Uma Alma, da Ana Paula Maia. Esse livro aqui eu recebi numa parceria da Companhia das Letras no ano retrasado e acabou que eu nunca tinha lido, gente, e eu não entendi por quê, porque assim, ele é um livro bastante curtinho e a gente tinha colocado eles em várias DLCs, mas eu realmente nunca conseguia pegar pra ler. E quando eu peguei realmente pra ler esse livro, eu li ele em máximo 2, 3 dias. Foi um livro bem curtinho de ser lido. E aqui conta a história de um cara que ele trabalha no período da pandemia ali, recolhendo corpos de animais mortos por conta da epidemia. Então esses animais morriam, ele trabalhava na função de ir lá, pegar esse animal e levar pro triturador onde ele trabalhava. Só que nesse período tive que atender ali o entregador, gente, mas continuando. Então em algum momento essa epidemia passa para os seres humanos, então ao invés de buscar animais, ele acaba tendo que buscar pessoas. Então assim, a escrita da Ana é uma escrita muito envolvente que me fez parar pra pensar porque eu demorei tanto para poder ler esse livro, sério. Recomendo demais a leitura. Ah, gente, eu falei aqui dos livros, mas não falei das notas. Então, O Triste Fim, do Menino Ostra, eu dei 3,5, e de Cada 500 Uma Alma, que fez esse aqui, eu dei 4 estrelas. O quarto livro foi Peripécias de um Estudante de Moda no primeiro semestre, que eu dei 4 estrelas. E assim, gente, esse livro também já era um livro que eu gostaria muito de ter lido anteriormente. Eu tinha comprado ele em alguma promoção. Não comprado, né, porque eu peguei gratuito, mas ele já estava na minha estante do Kindle há muito tempo. Ele é um livro nacional e apesar de eu ser da área de exatas, que eu sou formada em engenharia elétrica, eu achei bem divertido o dia a dia dela, dela contando curiosidades sobre a moda, falando sobre o curso, o dia a dia de adolescente mesmo nessa época. Então assim, eu relembrei minha época, quando eu entrei na faculdade no primeiro semestre, foi muito divertido. O próximo, gente, que é um livro belíssimo, só que eu dei uma nota extremamente baixa, é Bruxas Literárias. Eu comprei esse aqui também na Black do ano passado, paguei bem baratinho nele e ele é simplesmente belíssimo, só que eu dei uma nota pra ele de 2,5, porque eu achei que era uma coisa, mas ele trouxe totalmente outra coisa. Então eu achei que falava de bruxas mesmo, de escritos da bruxaria. Afinal, ele é do selo que publica ali sobre livros wiccas, sobre livros da bruxaria natural mesmo, então achei que seria mais nessa pegada, mas ao invés disso só fala sobre homenagens de mulheres escritoras, mas nenhuma que tenha falado exatamente de bruxaria e tal. Então aqui tem primeiramente o nome dela, aqui ó. Tem o nome, tem uma ilustração que é belíssima depois de cada uma. E tem contando uma página só, gente, ó. Uma página só
sobre essa escritora, sobre as obras, leituras. Então, assim, é lindo, lindo esse livro. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Então, assim, é um livro muito lindo, sabe? Só que se você não conhece essas escritoras, não tem um pouco de conhecimento anterior sobre a história dela, isso aqui acaba se tornando muito raso sobre a história, sobre as obras dela. Então, assim, pra você ter um entendimento total desse livro, seria necessário você ter um conhecimento prévio sobre elas. Então, assim, acabou que não compensou o preço que eu paguei nesse livro, que apesar de ser belíssimo, ele é muito mal desenvolvido, ele não traz muito sobre essas escritoras. Na verdade, nem são escritoras voltadas à bruxaria, são só porque o termo bruxa é algo relacionado ali a criar. Então, essas mulheres criaram algo com palavras, criaram mundos ali que são algo muito único delas, só que eu não achei que compensa. Então, assim, eu tô pra pegar essas ilustrações, que são lindas, e fazer algo na minha parede. E é sobre isso, então esse aqui eu dei 2,5. O sexto livro foi Família de Mentirosos. Eu já havia lido Mentirosos, que eu recebi em book da época de parceria da Companhia das Letras, e Família de Mentirosos também, e eu dei 4 estrelas. Gente, esse livro, quando eu comecei a ler, eu tava ali nos 20%, eu falei assim, gente, não acredito que todo mundo vê gente morta. Sério, eu me senti dessa forma e achei o plot bem interessante, eu não esperava por aquilo, mas eu gostei muito da forma como foi escrito, como foi abordado os fatos, então eu dei 4 estrelas. O próximo é Coisas Invisíveis que Moram na Minha Cabeça. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Foi um que já estava na minha lista de compras da Amazon há bastante tempo. E eu vi que ele estava no QU, então assim, eu quis aproveitar e eu peguei esse para ler. E eu li ele bem rapidinho, eu acho que uma tarde mais ou menos eu consegui finalizar essa leitura. E é um livro que traz um pouquinho de coisas óbvias, mas sabe aquele óbvio que precisa ser dito sobre nós mesmos, sobre autoconhecimento, sobre amor próprio. Então eu gostei muito desse livro. O próximo foi um HQ também do que é o Monstro Debaixo da Minha Cama, que eu dei 4 estrelas. Essa HQ é bem pesada, sabe? Porque em muitos momentos eu ficava assim pro pessoal, para as tias, professoras, a criança dava indícios que tinha algo acontecendo relacionado ao pai dela, só que ao mesmo tempo as pessoas preferiam repreendê-las por estar representando o pai daquela forma, do que realmente buscar entender o que estava se passando, o que realmente estava acontecendo. No final, ela comete um ato ali que para ela aquilo é um ato de heroísmo, que não tem um ato de heroísmo maior do que aquilo que ela fez, mas para as outras pessoas é visto como abominável, principalmente da própria mãe, que passava e deixava a criança passar por tudo aquilo. Se eu falar mais coisas, eu vou acabar contendo spoilers, então talvez eu traga um vídeo só voltado a esse HQ, mas tem muitos gatilhos, sabe? Então, assim, se você é vulnerável e outras questões, é melhor ler com cautela, mas vale muito a pena a leitura. O nono livro, que foi o livro favoritado do mês, foi O Avesso da Pele. Gente, sério, que livro magnífico! Ai, perfeição desse livro, sério. Incrível a forma como é descrito, a forma poética, como os fatos são lidados. É um livro muito doloroso. Principalmente pra mim, que eu sou branca, eu nunca vivi essas situações na pele, mas dá pra se ter uma noção do que realmente essas pessoas passam no dia a dia. Peço desculpas até desde já, tá? Mas é um livro muito doloroso, mas muito belo a escrita dele, então pretendo em breve ler outros livros do Tenório. O próximo, gente, foi também um livro nacional que eu dei 5 estrelas, foi Amor às Calças Perdidas, que esse livro eu achei lindo, lindo, lindo. E até um card do período da Bienal, vou mostrar pra vocês. Então, esse cardzinho aqui, ó, desse livro. E sério, eu acho muito lindo eles dois. E é um livro que ele vai falar muito sobre adoção, sobre o desejo de maternar, sobre a maternidade, sobre a distância. É um livro muito belo como ele é descrito. Mesmo trazendo temas muito difíceis, isso, apesar de trazer temas difíceis, ele é muito cauteloso em
em tudo que fala. Ele só não foi favoritado aqui por conta do plot. Então, assim, a gente esperou tanto, que quando surgiu, parece que foi tipo, puf, sabe? Foi algo tão rápido quando surgiu. Porque, assim, desde o início ela falava ali da relação dela e dos avós que estava abalada por conta disso em relação da mãe. Então, em todo momento ela falava essa questão relacionada à mãe. Ela citava, só que não falava o que realmente aconteceu, o porquê. E quando a gente descobre, é tipo muito rápido, sabe? A forma como acontece. Então, esse foi o motivo de eu não ter favoritado esse livro, mas é belíssimo. E eu quero que a Paula escreva outros livros, porque eu vou ler todos. O próximo foi um que eu recebi da Record no ano passado, que eu não consegui finalizar, que foi Meu Braço Esquerdo, um Sim à Vida, que também é um livro muito doloroso. Eu dei 4 estrelas e meio para esse livro, e ele é repleto de poemas, de contos e crônicas, ó. Assim, são poemas bem curtos, mas se você pensa que vai ler esse livro muito rápido por ser poemas curtos, poesias, aí que você se engana, sabe? Porque ele é um livro tão doloroso de ser lido que você lê 1, 2, 3 páginas ali e você tem que parar para poder internalizar aquilo, para poder entender o real sentido do que aqueles versos traz para si mesmo. Então, é um livro muito belo, mas um livro muito doloroso que fala sobre luta, abandono, a questão da maternidade também, da solidão. Então, assim, muitos temas sensíveis, mas descritos de uma maneira muito branda, muito sincera. Me lembra muito a Aline Bay também e recomendo demais esse livro. E o próximo livro, gente, que eu dei 4 estrelas é Minha Essência, da editora Verso. É um livro bem curtinho, ó, mas que eu gostei demais também dos poemas, da poesia. E eu achei bem legal porque aqui no final do livro tem algumas páginas para você colocar a sua essência. Então, assim, você escrever seus próprios poemas baseados em suas vivências, naquilo que você está sentindo no momento. Porque uma coisa que eu falo muito para mim mesma é que a escrita, ela transforma. Então, quando você está sentindo certas coisas, a escrita vai te libertar. Então, só o simples fato de você tirar de si e colocar no papel já vai tirar um peso enorme de dentro de você. Então, eu amei demais esse livro. Logo tem resenha lá no blog, nas redes sociais. Então é isso, gente. Livros físicos foram esses aqui. Dá pra ver que são livros um pouco mais curtinhos, mas isso não diminui o peso dele dentro da narrativa da qual eu me incluí, tá? Então, assim, foram livros muito belos, foram livros que me marcaram de certa maneira, foram livros que eu realmente amei, adorei ter lido, mesmo esse da Dark eu dei uma nota mais baixa, eu gostei da experiência em si. Então é isso. Se você gostou de algum desses livros, me conta aqui nos comentários. Não esqueça de seguir o canal, dar seu like e seguir o blog em todas as redes sociais, que em breve tem resenha de todos lá no blog, tá? E se você gosta de resenhas em formato de vídeos, me conta também, tá bom? Tchau!